Eu já vi muita coisa na estrada, mas nunca uma mãe viúva amarrada numa cruz, com o próprio filho ajoelhado implorando para salvar ela. E o que eu fiz naquele dia não só salvou a vida deles, como quase me custou a minha também. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem gente que nasceu para ficar parado. Eu nasci para ir embora. Não sei te dizer exatamente quando essa certeza me tomou pela primeira vez. Devia ter uns 18 anos, talvez 19, num fim de tarde que o sol pintava o horizonte de vermelho sujo lá nos fundos da fazenda do meu pai, quando assisti o velho Damião arrancar o Scania branco e sumir na poeira da estrada como quem vai embora para nunca mais voltar. Fiquei parado olhando até o caminhão virar um ponto preto naquele horizonte cor de brasa. E senti uma coisa dentro do peito que eu não soube nomear na época. Não era inveja, era reconhecimento. Como se a estrada soubesse o meu nome antes de eu mesmo saber quem eu era. Me chamo Raimundo. Todo mundo na boleia me chama de Mundão. 53 anos, cabelo mais sal do que pimenta, uma cicatriz no queixo que a Marlene sempre perguntava de onde vinha, e eu sempre inventava uma história diferente. Porque a verdade era que caí bêbado na calçada de um bar de Araguaína, numa madrugada de 1998, e bati o rosto no meio-fio. Vida de caminhoneiro não tem muito espaço para dignidade, mas tem muito espaço para mentira bonita. A Marlene foi embora faz 8 anos. Levou a menina, levou os cachorros, deixou só a panela de pressão e uma nota no fogão que dizia: "Não aguento mais dormir sozinha com um homem do lado." Eu li 3 vezes, dobrei, coloquei no bolso do Mafra e fui fazer uma carga de soja para Rondonópolis. Chorei no 3º dia, sozinho na cabine, em algum trecho da BR-163, onde não tem nada além de cerrado e silêncio. Foi o tipo de choro que não faz barulho, só molha o rosto e aperta o peito até você achar que vai partir ao meio. Desde então, a estrada é tudo que tenho. Naquela manhã eu saía de Goiânia com uma carga de material de construção para Porto Nacional, lá no Tocantins. Rotina de sempre. 4 da manhã, café preto forte num copo descartável, diesel no posto da beira da rodovia, e a BR-153 à frente feito uma promessa que nunca se cumpre direito. A estrada. A Belém-Brasília, como os velhos ainda chamam. Quase 2.000 quilômetros de asfalto batido, remendado, esburacado, cruzando o Brasil do jeito mais honesto possível, pelo meio, sem enfeite, sem mentira. Eu gosto desse trecho logo de manhã cedo. O cerrado ainda carrega o frescor da noite, as cigarras ainda não acordaram, e a neblina baixa sobre o asfalto dá a impressão de que o mundo inteiro está dormindo. E só eu tenho o privilégio de ver ele acordar. Coloco uma música baixa. Gosto de Roberto Carlos antigo, o tipo de coisa que minha mãe escutava. Ajusto o banco e vou levando. Não tem muito mais do que isso. É o que sobrou da minha vida, e aprendi a achar que é suficiente. Mas tem dias que a solidão pesa diferente. Aquele dia começou igual a todos os outros. Parei num posto em Uruaçu para tomar outro café e esticar as pernas. O atendente era um rapaz novo, devia ter uns 20 anos, cara de quem nunca dormiu direito. Me serviu sem me olhar nos olhos. Eu sentei no balcão de fórmica, olhei meu reflexo na janela embaçada do vidro e pensei por um segundo que não reconhecia aquele homem cansado que me devolvia o olhar. 53 anos. Uma filha que não vejo há 2. Um caminhão que cheira a diesel e isqueiro barato. E uma estrada que nunca acaba. Paguei o café, voltei para o caminhão e segui. O sol foi subindo devagar, do jeito que ele faz no cerrado. Não como um raio, mas como uma brasa que vai esquentando aos poucos, até você perceber que está sufocando. A paisagem mudou conforme fui passando pelos municípios pequenos. Porangatu, Mutunópolis,
Os placares das cidadezinhas que aparecem e somem rápido feito sonho. Aqui no Brasil profundo, as cidades têm cara de quem está sempre esperando alguma coisa que nunca chega. As fachadas pintadas de cores fortes que o sol desbotou. O açougue com a cortina de plástico transparente batendo no vento. A praça com o banco de cimento que ninguém usa porque o sol está sempre forte demais. Eu conheço cada pedaço dessa estrada como conheço as linhas da minha própria mão. Tinha passado de Porangatu e entrado no trecho mais esticado da BR quando o sol chegou no ponto alto. Devia ser quase meio-dia. O asfalto começou a tremular com o calor. Aquele fenômeno que os velhos caminhoneiros chamam de ilusão da água, quando a pista parece molhada à distância e você sabe que é mentira, mas os olhos continuam acreditando. Coloquei o óculos de sol. Abri o vidro 2 dedos para deixar entrar um fio de ar quente que mesmo assim é melhor do que o ar parado dentro da cabine. Foi num trecho longo, reto, cercado de campo dos 2 lados, que eu vi. Primeiro achei que era um problema no óculos. Uma mancha no horizonte. Depois pensei que fosse algum animal na beira da pista. Às vezes uma vaca escapa da cerca e para no acostamento. E mais de uma vez quase arranquei vida de bicho nessa estrada. Mas conforme o caminhão foi avançando e a imagem foi ficando mais nítida, eu entendi que não era animal nenhum. Era uma cruz, de madeira, alta o suficiente para ser vista à distância. E amarrada nela havia uma mulher. Reduzia a velocidade sem nem perceber que estava reduzindo. O coração mudou de ritmo. Não disparou, mas ficou diferente, mais pesado, como se tivesse acordado de um sono longo. Franzi os olhos. A imagem foi crescendo conforme eu me aproximava, e cada detalhe que ia surgindo parecia mais impossível do que o anterior. A mulher estava de braços abertos, amarrada pelos pulsos com corda grossa, a cabeça levemente inclinada para frente. O vestido, florido, azul e branco, o tipo que as mulheres do interior usam para ir à missa, estava rasgado e sujo de terra vermelha. E ajoelhado no chão na frente dela, com os braços levantados na minha direção, estava um menino. Devia ter uns 10, 11 anos, e ele gritava. Eu ainda estava a 300 metros quando ouvi. A janela estava aberta 2 dedos, o motor fazia barulho, e mesmo assim, a voz daquele menino cortou tudo e chegou até mim limpa e desesperada, feito faca. Não entendi as palavras, mas entendi o que era. Era o tipo de grito que não aprende em lugar nenhum. É o grito de quem está com medo de perder alguém. Parei o caminhão no acostamento. O motor continuou funcionando, vibrando, e por um segundo eu fiquei ali com as mãos no volante e os olhos naquela cena absurda. Minha cabeça começou a trabalhar rápido, do jeito errado. Pensou em cilada, em assalto, em gente mal que usa criança como isca. Eu tinha ouvido histórias assim. Todo caminhoneiro ouviu. Você para ajudar e quando percebe, tem 4 homens armados na janela pedindo o caminhão, a carga e a vida. O menino se levantou do chão e veio correndo na minha direção. As mãos sujas de terra, a camisa rasgada no ombro, os pés descalços batendo no asfalto quente. Ele correu até a porta do caminhão e começou a bater com as palmas abertas, gritando com uma voz embargada, partida, que alternava entre o choro e a súplica. Me ajuda, moço. Por favor, me ajuda. Minha mãe está passando mal. Me ajuda. Olhei nos olhos dele pela janela. Olhos escuros, cheios de uma urgência que não tem como fingir. Não era armação. Criança não atua assim. Nenhum adulto no mundo consegue colocar aquele tipo de desespero nos olhos de uma criança e sair convincente. Olhei ao redor. Campos abertos dos 2 lados da estrada. Nenhuma casa, nenhum carro parado, nenhuma sombra estranha no acostamento. Só o sol, a poeira, o calor que fazia a pista tremer. E aquela cruz absurda com aquela mulher amarrada. Desliguei o motor. Desci do caminhão. O calor me acertou em cheio assim que os pés tocaram o asfalto.
aquele calor seco do cerrado goiano no meio do dia que não pede licença, que entra pelos pulmões e resseca tudo por dentro. O menino me puxou pelo braço sem nem me dar tempo de me orientar e fui com ele. Conforme me aproximei da cruz, a cena foi ficando mais pesada. A mulher não estava morta, mas estava longe de estar bem. Os pulsos amarrados pela corda grossa estavam com a pele machucada, um fio de sangue ressecado descendo pelo antebraço direito. Os lábios estavam rachados, secos, com aquela cor esbranquiçada de quem não bebe água há tempo demais. Os olhos estavam entreabertos e se moviam devagar. Ela me viu chegar. Eu tenho certeza disso, porque fez um esforço visível para tentar levantar a cabeça. Quem fez isso? Perguntei, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. O menino me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. A família do padrasto. Disseram que minha mãe trouxe desgraça, que ela não merecia viver. Fiquei parado por um segundo processando aquilo. Então olhei para o chão ao redor da cruz, e o estômago gelou. Marcas de pneu ainda frescas na terra vermelha. Bitucas de cigarro. 3, 4, uma lata de cerveja amassada. Sinais claros e recentes de que tinha gente ali há pouco tempo. Muito pouco tempo. Gente que foi embora, mas não foi longe. Meu coração disparou de verdade agora. Olhei para a estrada nos dois sentidos. Vazia, por enquanto. Enfiei a mão no bolso e tirei o canivete que carrego faz 20 anos. A lâmina abriu com um clique seco e percebi que minha mão estava tremendo levemente. Não de medo de ajudar, de medo do que podia estar vindo atrás. Me aproximei da cruz. Olhei para a mulher de perto pela primeira vez. Ela me olhou de volta. E nos olhos dela, eu não vi desespero. Vi algo pior. Resignação. O olhar de quem já se despediu. Vou tirar a senhora daqui. Falei baixinho, quase para mim mesmo. Cortei a primeira corda, depois a segunda. E quando o corpo dela foi cedendo para frente, eu segurei. Era leve demais. Peso de fome, peso de sofrimento acumulado. Se agarrou em mim com uma força que não combinava com aquele corpo destruído, os dedos crispando no meu mafra, tremendo inteira. O menino abraçou a mãe pelo lado de trás, chorando em silêncio agora. Aquele choro que já esgotou tudo e só sobrou o tremor. Vamos, eu disse. Temos que sair daqui agora. Carreguei ela até o caminhão. Ela tentou andar e conseguiu com dificuldade apoiada em mim. O menino veio atrás colado, sem soltar a mão da mãe, nem por um segundo. Coloquei os dois na cabine. Subi. Liguei o motor e foi nesse momento, exatamente nesse momento, que eu ouvi, distante, mas inconfundível, o som de um motor. Olhei no retrovisor. No fundo da estrada reta, lá onde o asfalto some na tremoção do calor, uma nuvem de poeira estava se levantando, vindo na nossa direção. A mulher sentiu meu silêncio. Olhou para o retrovisor também. E quando ela viu, fechou os olhos por um segundo com uma expressão que era a confirmação de tudo que eu não queria confirmar. São eles, ela sussurrou. Eles voltaram. Engatei a primeira marcha e arranquei. Acelerei sem pensar. O caminhão gemeu, pesado com a carga de material de construção que eu havia esquecido completamente que existia. Naquele momento, poderia estar carregando ouro ou pedra, tanto fazia. O que importava era o som daquele motor distante crescendo no retrovisor como uma ameaça que ainda não tinha rosto. A mulher estava encostada no banco do meio, com o menino espremido entre ela e a porta do lado do passageiro. Ele tinha colocado o braço em volta dela de um jeito que parecia mais ela, protegendo ele do que o contrário. Aquele instinto materno que não apaga nem quando o corpo está destruído. Ela mantinha os olhos fechados, a cabeça levemente recostada no vidro, que vibrava com o movimento do caminhão, e respirava de um jeito que me preocupava. Curto, raso, com um esforço visível entre um fôlego e outro. Eu dirigia com os olhos no asfalto e a mente no retrovisor. A nuvem de poeira ainda estava lá.
Difícil dizer se estava se aproximando ou se era só o calor distorcendo tudo. A BR-153 é reta demais naquele trecho. Você enxerga quilômetros à frente e quilômetros atrás, o que é bom para não bater em nada e ruim para se esconder de alguma coisa. Como a senhora se chama? Perguntei, mais para quebrar o silêncio pesado dentro da cabine do que por qualquer outra razão. Demorou alguns segundos. Ela abriu os olhos com aquela lentidão de quem está lutando contra o próprio corpo. Conceição, disse. A voz saía rouca, ressecada, como se as palavras custassem alguma coisa físico para sair. Conceição Aparecida. E o menino? Danilo, respondeu ele mesmo do lado dela. Me olhou com aqueles olhos escuros que tinham parado de chorar, mas ainda carregavam tudo dentro. Tenho 11 anos. 11 anos. Eu tinha uma filha que completou 16 no mês passado e eu soube pela foto que a Marlene postou num grupo de família no celular. Não liguei, não mandei mensagem. Fiquei olhando para a foto por uns 10 minutos num posto de combustível em Palmas e depois continuei a viagem. Às vezes a covardia tem cara de rotina. Mundão, me apresentei. Pode me chamar de Mundão. Danilo não disse nada. Só me olhou com aquela seriedade de criança que viveu coisa demais para continuar sendo só criança. Olhei de novo para o retrovisor. A nuvem de poeira tinha sumido, ou pelo menos eu não conseguia mais enxergar. Soltei um fôlego que não sabia que estava prendendo. Mas não diminuí a velocidade. Aprendi na estrada que o perigo que some do espelho retrovisor não necessariamente foi embora. Às vezes, só encontrou um atalho. Tem quanto tempo a senhora estava ali? Perguntei. Conceição abriu os olhos de novo e ficou olhando para o asfalto que passava lá na frente, como se estivesse tentando calcular algo que não tem resposta certa. Desde ontem de tarde, respondeu. Ontem de tarde. Mais de 18 horas amarrada numa cruz de madeira no meio do cerrado goiano, com o sol do meio do dia caindo em cima, a noite fria do cerrado em seguida e o sol de novo de manhã. Fiz o cálculo e senti o estômago embrulhar. A senhora bebeu água? Ela fez que não com a cabeça, um movimento mínimo, quase envergonhado. Danilo, eu disse. Atrás do banco do motorista tem uma mochila preta. Dentro tem 2 garrafinhas de água e uns biscoitos. Pega para sua mãe. O menino se mexeu imediatamente, com aquela agilidade que as crianças têm quando finalmente têm algo útil para fazer. Encontrou a mochila, abriu, tirou as garrafas. Eu ouvi o som da tampinha abrindo e depois o som de Conceição bebendo. Aquele som de quem bebe quando o corpo inteiro está implorando por água, sem cerimônia, sem pausa, um gole atrás do outro. Devagar, falei. Muito de uma vez faz mal quando a pessoa está assim. Ela parou, respirou, continuou mais devagar. Danilo abriu o pacote de biscoito de água e sal e segurou na frente da mãe sem dizer nada. Ela pegou só um, e mastigou com uma lentidão que doía de ver. O menino ficou segurando o pacote aberto, esperando ela pedir mais, com um cuidado nos gestos que não era de criança. Era de alguém que aprendeu a cuidar antes de saber o que era cuidar. Aquilo apertou alguma coisa dentro do meu peito. O que aconteceu? Perguntei. Pode me contar se quiser. Conceição ficou em silêncio por um bom tempo. O caminhão seguia. O asfalto ia passando embaixo, e o cerrado dos 2 lados estava naquele estado de outubro que parece entediado de si mesmo, tudo seco, tudo marrom e amarelo, esperando as primeiras chuvas que ainda tardavam. De vez em quando, um urubu solitário cruzava o céu branco de calor. Meu marido morreu há 3 meses. Ela começou. A voz continuava rouca, mas foi ganhando alguma consistência, como se contar fosse uma forma de existir. Acidente de trabalho. Ele trabalhava numa pedreira lá perto de São Miguel do Araguaia. Uma parede de pedra cedeu. Fiz que entendi sem interromper.
A família dele sempre me odiou. Nunca aceitaram o casamento. Disseram que eu era de fora, que não prestava, que trouxe má sorte. Quando ele morreu, ela parou, engoliu em seco. Disseram que foi culpa minha, que eu trouxe a desgraça para a família, que eu era feiticeira. A palavra saiu sem drama, sem acusação, só com o peso de algo que foi dito para ela tantas vezes que ela já sabia de cor o tamanho da injustiça. Feiticeira, repeti, e não consegui evitar um tom amargo. O sogro é rezador, tem influência na região. O que ele fala, a comunidade acredita. Ela abriu os olhos e me olhou de lado pela primeira vez. Os olhos dela eram castanhos, com uma linha dourada perto da íris, que o sol da tarde iluminava de um jeito que parecia quase impossível para um rosto tão destruído de sofrimento. Eles foram lá em casa ontem cedo. 6 homens. Tiraram eu e o Danilo à força. Amarraram eu na cruz, que eles mesmos fizeram. Disseram que iam voltar para terminar o serviço quando o sol caísse. Terminar o serviço, repeti baixinho. Deixar eu lá até morrer. Ela disse sem dramaturgia. Feito quem descreve tempo. Vou voltar e... Parou. Olhou para o Danilo. Só deixar eu lá. O menino olhava pela janela com uma atenção excessiva para o cerrado que passava lá fora. O tipo de atenção de quem já ouviu essa história e está fingindo não ouvir de novo. Fiquei em silêncio por um tempo. Não sabia o que dizer porque não tinha nada que prestasse dizer. Às vezes, o silêncio é a única resposta honesta. Por que o Danilo não foi buscar ajuda antes? Foi o próprio menino que respondeu, ainda olhando pela janela. Fui. Fui na estrada e parei uns 3 carros. A voz dele era firme de um jeito que doía. Nenhum parou de verdade. Um parou, o homem me ouviu falar, depois disse que não podia se meter e foi embora. 3 carros. 3 pessoas que olharam para aquela situação, calcularam o risco ou o inconveniente e preferiram continuar a viagem. Eu entendi aquelas pessoas. Não as defendi, mas entendi. Porque por um segundo, lá no início, eu mesmo quase fui um deles. Essa percepção ficou dentro de mim feito um espinho. Quanto tempo você ficou tentando parar alguém? Desde de madrugada, ele respondeu. Fiquei a noite toda ao lado da minha mãe, tentando soltar as cordas com pedra, com tudo. De manhã cedo fui na estrada, umas 4 horas tentando. 4 horas. Uma criança de 11 anos na beira de uma rodovia federal no calor do cerrado, implorando por ajuda para salvar a mãe, enquanto motorista após motorista passava sem parar ou parava e ia embora. Apertei o volante com mais força do que precisava. Olhei de novo para o retrovisor, ainda limpo. A estrada atrás de mim estava vazia, o asfalto tremendo no calor, nenhuma nuvem de poeira no horizonte. Soltei um pouco da tensão nos ombros, mas não toda, nunca toda. Onde vocês moram? Perguntei. Morávamos. Ela corrigiu com uma clareza triste. Não tem mais onde voltar. A casa era do meu marido. A família já deve ter tomado. Aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha pensado em levar até a cidade mais próxima, deixar num posto de saúde ou numa delegacia e seguir minha carga para Porto Nacional. Rota simples. Problema resolvido. Vida que continua. Mas o que ela estava dizendo era que não tinha cidade mais próxima que fosse segura. Não tinha delegacia pequena do interior que fosse enfrentar um rezador influente com 6 homens armados de disposição. Não tinha posto de saúde que resolvesse o problema que vinha atrás deles. Vocês têm família em algum outro lugar, longe daqui? Conceição pensou por um momento. Tenho uma irmã em Palmas, mas faz mais de 5 anos que não falo com ela. A gente brigou por causa do casamento. Ela não aprovava o Silvio. Tem o telefone dela? Sei o número de memória. Então a gente liga para ela. Ela me olhou com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. O rosto de quem não está acostumado que as coisas se resolvam assim, com uma frase simples.
com alguém decidindo ajudar sem calcular o custo em voz alta. Tirei o celular do suporte e passei para ela. Ela ficou segurando o aparelho por um instante, olhando para a tela como se estivesse ensaiando. Depois discou. A chamada demorou 5 toques para atender. Ouvi uma voz feminina do outro lado, confusa, um pouco desconfiada com o número desconhecido. E então Conceição disse: "Dorinha, sou eu, a Conceição." E aí ela não conseguiu mais falar. As palavras travaram no meio da garganta, e o que saiu foi um choro diferente de tudo que eu tinha visto até ali. Não o choro de quem está com medo, não o choro de quem está com dor, mas o choro de quem foi embora por orgulho e voltou por necessidade e descobriu que a distância foi maior do que a briga que causou ela. Danilo pegou a mão da mãe e ficou segurando. Eu olhei para frente. O asfalto esticado na minha frente. O céu branco de calor. O cerrado seco dos dois lados. E pensei, sem querer pensar, na Marlene. Na nota que ela deixou no fogão. Em como eu dobrei aquele papel com cuidado, coloquei no bolso e fui fazer uma carga de soja como se nada tivesse acontecido. Às vezes, a covardia não tem nem cara de covardia. Só tem cara de rotina. Conceição foi falando no telefone em voz baixa, trocando pedidos de desculpa com explicações incompletas, preenchendo 5 anos de silêncio em 3 minutos de estrada. Do outro lado, a irmã chorava também. Eu ouvia pelo volume do celular. No final, Conceição desligou e ficou com o aparelho na mão, olhando para ele como se fosse um objeto sagrado. "Ela quer que a gente vá para Palmas", disse. "Disse que tem espaço." "Palmas é para onde eu vou", respondi. Ela me olhou de lado de novo. Aquela expressão que eu não sabia ainda como chamar. "Por que você parou?" ela perguntou. Não tinha acusação na voz. Era uma pergunta genuína, quase filosófica. Os outros não pararam. Fiquei um tempo sem responder. O caminhão seguia. O sol estava começando a perder um pouco da brutalidade do meio-dia, virando aquele amarelo mais grosso da tarde que pesa diferente. "Seu filho me olhou nos olhos", respondi no fim, "e eu soube que não podia ir embora." Ela ficou em silêncio. "Além disso", continuei, sem saber bem por que estava continuando, "eu tenho uma filha que não vejo há 2 anos. E às vezes a gente faz pelo filho dos outros o que não teve coragem de fazer pelo próprio. Não sei de onde saiu aquilo. Saiu e ficou suspenso no ar da cabine, misturado com cheiro de diesel e biscoito de água e sal." Danilo me olhou. Não disse nada, mas me olhou de um jeito que me fez sentir que ele entendeu mais do que eu queria que ele entendesse. Foi nesse momento que eu vi. Não era imaginação. Era um motor, alto, rápido, vindo do retrovisor com uma urgência que não era de caminhoneiro apressado, nem de família que viaja no feriado. Olhei no espelho. Uma caminhonete preta, vidros fechados, placa que eu não conseguia ler ainda, mas que estava ficando maior no retrovisor, numa velocidade que gelou minha espinha. Conceição. Ela já tinha visto. Os olhos dela, aqueles olhos castanhos com a linha dourada, ficaram fixos no retrovisor com uma expressão que eu conhecia agora. Não era medo, era certeza. "São eles", ela disse, a voz completamente plana. Eu sabia que iam voltar. Danilo se virou no banco para olhar pela janela traseira. Eu coloquei a mão no ombro dele antes que ele conseguisse ver direito. "Fica sentado", disse, "e segura na sua mãe." Engatei a marcha e pisei fundo. O motor do caminhão rugiu, reclamando do peso da carga, mas foi. E a caminhonete preta continuou vindo. A BR-153 estava completamente vazia à nossa frente. Quilômetros de asfalto reto sem uma alma, sem um posto, sem uma cidade. Só o cerrado dos dois lados e o céu branco e aquela caminhonete ficando maior no retrovisor como um pesadelo que recusa parar. Eu tinha 53 anos, uma carga de material de construção, 2 desconhecidos dentro da minha cabine, e homens que tinham amarrado uma mulher numa cruz, vindo atrás de mim, numa rodovia federal no meio do nada.
e a estrada à frente não prometia nada. O caminhão não foi feito para fuga. Qualquer caminhoneiro te diz isso. Um treminhão carregado é uma força da natureza quando você precisa de peso e presença. Mas quando o assunto é velocidade em asfalto reto, você está dirigindo um elefante numa corrida de cavalos. Pisei fundo e o motor respondeu do jeito que pôde, com um rugido grave que subia pelo chão da cabine e subia pelas solas dos meus pés até os joelhos. Uma vibração que eu conheço há 30 anos e que naquele momento parecia estar me dizendo: estou tentando, mas você sabe como é. A caminhonete preta ficou maior no retrovisor. Não dava para ver quantos homens estavam dentro com o sol batendo no vidro escuro daquele jeito, mas dava para ver que estava vindo rápido e sem hesitação. Aquele tipo de aceleração que não é de quem está com pressa, é de quem está com intenção. Quantos eram? Perguntei, tentando manter a voz no mesmo tom de sempre. Não consegui completamente. 6, disse Conceição. Mas não vieram todos numa caminhonete, vieram em 2 carros. Olhei de novo. Só a caminhonete preta no retrovisor, o que significa que tinha outro carro em algum lugar que eu não estava vendo. Engoli em seco. Tem alguma saída antes de Porangatu? Alguma estrada vicinal que você conheça? Tem uma que entra para São Miguel do Araguaia. Ela disse devagar, os olhos voltados para a paisagem, tentando se localizar. Mas São Miguel é o município deles. É de lá que a família vem. Então não. São Miguel estava fora de questão. Continuei na BR. Era o que tinha. A caminhonete foi se aproximando até ficar a uns 200 metros atrás. E então fez algo que me perturbou mais do que se tivesse acelerado. Desacelerou. Ficou ali, mantendo a distância, sem avançar mais. Só acompanhando, feito quem não tem pressa porque sabe que o resultado já está decidido. Danilo estava olhando pelo espelho retrovisor pequeno do lado do passageiro. Eu podia ver o reflexo do rosto dele, aquela seriedade imóvel de 11 anos que tinha visto coisas demais para o tamanho que tinha. Parar de olhar para trás, disse para ele mais gentil do que eu esperava que saísse. Ele obedeceu. Olhou para frente. Depois olhou para mim. Eles vão nos pegar? Perguntou. Tem perguntas que a gente não responde com a verdade não por covardia, mas porque a verdade, naquele momento, não serve para nada que não seja piorar. Eu sabia disso. Qualquer pai sabe disso, mesmo os pais ruins como eu. Não enquanto eu estiver dirigindo, respondi. Não era uma promessa. Era o máximo que eu tinha para oferecer. Conceição tinha os olhos fechados de novo. Por um momento achei que tinha desmaiado, mas ela falou sem abrir os olhos, com aquela voz baixa que parecia vir de dentro de uma distância maior do que o espaço físico da cabine. Eu sabia que iam voltar. Falei para o Danilo que iam voltar, mas ele não quis me acreditar. Mãe, disse Danilo, num tom que era ao mesmo tempo repreensão e carinho. Estou falando a verdade, ela disse. Abriu os olhos, olhou para frente. Eles não são o tipo de gente que deixa a ponta solta. O seu Agenor nunca deixou. Quem é seu Agenor? O pai do Silvio, meu sogro. Uma pausa. Ex-sogro. É ele quem manda no grupo? É ele quem manda em tudo. Na família, na comunidade, na igrejinha que eles construíram lá no sítio. As pessoas daquela região acreditam nele como acreditam em Deus. Às vezes mais. Ela disse isso sem raiva, com uma neutralidade que era quase pior do que a raiva. Ele rezou sobre o corpo do Silvio no velório e disse que a morte tinha vindo porque eu era impura. E as pessoas acreditaram, todas elas. Pensei em dizer alguma coisa sobre ignorância, sobre como o mundo tem gente que usa a fé como faca. Mas me calei. Não era a hora. E eu não era a pessoa certa para dar lição de coisa nenhuma. A caminhonete continuava lá, 200 metros, constante, paciente. Passamos por um trecho de obras abandonadas,
cones alaranjados na beira da pista, uma retroescavadeira parada no acostamento coberta de poeira vermelha, como se nunca tivesse funcionado, uma placa do DNIT desbotada pelo sol. Nenhuma pessoa, nenhum trabalhador. O Brasil profundo tem muita obra pela metade e pouca gente para terminar. Foi depois desse trecho que aconteceu a primeira coisa estranha. A caminhonete desacelerou ainda mais. Ficou para trás, 100 metros, 200, 300, até virar um ponto escuro no retrovisor, que foi diminuindo, até sumir numa curva que a estrada fez ali onde o cerrado é mais denso. Fiquei esperando ela aparecer de novo. Não apareceu. Não relaxei. Quando um predador para de te seguir, não é porque desistiu, é porque encontrou um atalho. Ela sumiu, disse Danilo, que continuava vigiando o retrovisor do lado dele. Eu sei. Isso é bom? Ainda não sei. Ele aceitou essa resposta com a mesma seriedade com que tinha aceitado as outras. Esse menino me perturbava de um jeito que eu não sabia bem nomear. Tinha uma completude nele que a maioria dos adultos não alcança. Uma capacidade de estar presente no momento sem fugir para o medo do que vem depois, nem para a saudade do que passou. Só o agora, só o que é. Continuei dirigindo. O silêncio na cabine foi mudando de temperatura. Saiu de urgente e foi ficando só pesado. O tipo de silêncio que tem coisas dentro, que não é vazio, mas cheio de coisas que ninguém sabe como começar a dizer. Foi Danilo quem quebrou, e do jeito mais inesperado. O senhor tem filho? Olhei para ele de relance. Ele me olhava com uma curiosidade direta, sem cerimônia, aquela franqueza de criança que ainda não aprendeu que tem perguntas que os adultos preferem não responder. Tenho uma filha, disse. Chama Rebeca. Tem 16 anos. Mora com o senhor? Mora com a mãe dela. O senhor é separado? Danilo, disse Conceição num tom de aviso suave. Tudo bem, eu disse. E era verdade. Preferia responder do que ficar com a pergunta no ar. Sim, sou separado. Faz 8 anos. O senhor sente falta? Aquilo me pegou no lugar errado, não de surpresa. A pergunta era simples, direta, óbvia. Me pegou no lugar errado porque a resposta era sim, e eu não costumava dizer esse sim para ninguém. Nem para mim mesmo, nas madrugadas solitárias, no posto de combustível de alguma cidade que eu nunca voltaria. Todo dia, respondi. Danilo ficou em silêncio por um momento, processando. Então, por que não vai lá ver ela? Danilo, Conceição repetiu, mais firme. É uma boa pergunta, eu disse. E era. Era uma pergunta que eu não tinha resposta boa, só razões que soavam como desculpa quando eu tentava colocá-las em palavras. Às vezes a gente estraga tanto uma coisa que fica com medo de chegar perto de novo, com medo de estragar mais. O menino pensou nisso. Mas se o senhor não chegar perto, ela vai achar que o senhor não quer mais. Fez isso com a naturalidade de quem resolve uma equação simples, como se a lógica emocional de 20 anos de vida adulta mal vivida coubesse numa frase de 11 anos de pureza. Não respondi, mas a frase ficou dentro da cabine, ocupando espaço, recusando sair. Conceição me olhou de lado. Não disse nada, mas havia algo no olhar dela. Não pena, não julgamento, mas parecido com reconhecimento. O olhar de quem também conhece o peso de uma distância que começou pequena e foi crescendo até parecer intransponível. A senhora tem foto do Silvio? Perguntei, sem saber bem por que perguntei. Ela levou a mão ao decote do vestido rasgado e tirou, com um cuidado excessivo, um pequeno santinho plastificado que estava preso numa corrente fina. Do outro lado do santinho havia uma foto impressa em papel comum, plastificada junto, um homem de uns 30 e poucos anos, moreno, sorrindo com os dentes todos à mostra, na frente de uma caminhonete vermelha. Era assim que ele gostava de aparecer nas fotos.
ela disse, com um sorriso mínimo que veio e foi embora rápido. Sempre do lado do carro. Achava que ficava com cara de próspero. Ficava, disse Danilo, com uma convicção que fez a mãe soltar um som que era quase um riso. O primeiro. Aquele som mudou o ar dentro da cabine de um jeito sutil, mas real. Feito quando você abre uma janela num quarto fechado, entra pouco ar, mas entra ar. Ficamos em silêncio por um trecho mais longo. A estrada foi fazendo curvas mais pronunciadas. O cerrado foi ficando mais verde, onde o terreno baixava um pouco e a umidade do solo sustentava mais vida. Passou um caminhão-tanque vindo no sentido contrário, a carroceria espelhada refletindo o sol de uma forma que cegou por um segundo. "Bah, mundão", disse Conceição de repente. Você arriscou muito, parando pra gente." "Não parei pra vocês", disse. "Parei porque seu filho me olhou nos olhos. É a mesma coisa." "Não é bem." Tentei explicar alguma coisa que eu mesmo não tinha clareza. Parar por uma pessoa é uma escolha. Parar porque você olha numa criança e vê o desespero de verdade e não consegue fingir que não viu, isso é outra coisa. Isso é só ser humano. "Tem muita gente que consegue fingir", ela disse sem amargura. "Só constatação." "Tem. Eu mesmo quase consegui." Ela me olhou. "Mas não conseguiu." "Mas não consegui." Outro silêncio. Esse diferente dos anteriores. Mais fácil de respirar dentro. Danilo tinha encostado a cabeça no ombro da mãe e estava com os olhos pesados. A adrenalina da manhã estava cobrando o preço, e 11 anos de corpo pedem sono mesmo quando o mundo está pegando fogo. Conceição colocou a mão na cabeça dele num gesto automático, aquele gesto que as mães fazem sem pensar, que está tão dentro delas que não precisa de decisão. "Ele não dormiu a noite toda", ela disse baixinho. "Ficou do meu lado me contando história para eu não dormir. Sabia que se eu dormisse..." Não terminou a frase. Não precisava. Aquilo ficou dentro de mim com um peso específico. Um menino de 11 anos, sozinho no escuro do cerrado, ao lado da mãe amarrada numa cruz, contando história para ela ficar acordada. Que tipo de história ele contou? Provavelmente as que ela tinha contado para ele quando era menor. Os contos voltando na voz do filho para segurar a vida da mãe. Pensei na minha Rebeca. Pensei no que ela contaria para mim se eu estivesse precisando. E me dei conta, com uma clareza que doeu, que eu não sabia quais eram as histórias favoritas dela. Que eu tinha perdido esse tempo todo e esse tempo não voltava. O celular vibrou no suporte. Olhei. Era o despachante da transportadora, provavelmente querendo saber onde eu estava, se a carga estava no prazo. Ignorei. Pela primeira vez em 30 anos de estrada, ignorei uma chamada do serviço sem culpa nenhuma. Tinha coisa mais importante acontecendo dentro dessa cabine. Foi quando Danilo, já meio dormindo, murmurou algo que eu quase não peguei pelo barulho do motor. "Obrigado, tio Mundão." Tio Mundão não tinha me chamado de nada até então, só olhava. E agora, na beira do sono, naquele estado em que a gente fala o que sente sem a censura da vigília, ele me deu um nome. Apertei o volante. Olhei para a estrada, e foi exatamente nesse momento, como se o mundo tivesse esperado eu baixar a guarda um segundo, que vi no retrovisor. Não era a caminhonete preta. Era um Gol branco, sem placa visível daquela distância, mas vindo rápido, muito rápido. E fazendo algo que caminhão de passeio normal não faz. Estava na faixa do meio, a mesma faixa que eu ocupava, vindo na minha direção como se quisesse me acertar de frente. Não era acidente, era aviso. Buzinei. O caminhão tinha uma buzina que acordava defunto, 2 cornos longos que ecoavam pelo cerrado. Buzinei 2 vezes. O Gol branco não desviou. Conceição acordou do quase sono em que estava. Olhou para frente. Viu o carro vindo. "Mundão", ela disse. E a voz tinha voltado para aquele tom de certeza calma, que era mais aterrorizante do que o pânico. É o segundo carro. Então era isso o atalho que eu tinha imaginado. Enquanto a caminhonete nos seguia por trás,
O segundo carro tomou uma estrada vicinal que eu não conhecia e voltou para a BR na nossa frente. Nos dois lados, ao mesmo tempo. Danilo acordou com a buzina e sentou reto. Olhou para frente. Viu o Gol branco. Ninguém disse nada por 2 segundos, que pareceram 2 minutos. Então eu fiz o que qualquer caminhoneiro experiente faz quando não tem mais saída na frente e não tem saída atrás. Fui pro acostamento, mas não para parar, para ganhar espaço. Joguei o caminhão pro lado direito, ocupando o acostamento de terra batida, levantando uma nuvem de poeira vermelha que tomou tudo, enquanto o Gol branco passou rasgando pela esquerda com uma velocidade que fez a cabine tremular de vento. Danilo se agarrou na mãe. Conceição se agarrou no painel. Eu me agarrei no volante e mantive o caminhão na linha, sentindo as pedras do acostamento batendo embaixo da carroceria como granizo. O Gol foi embora pela estrada, mas não foi longe. No retrovisor, eu vi ele freando, fazendo uma conversão no meio da pista, voltando. Agora tinha os dois no retrovisor. A caminhonete preta, o Gol branco, vindo juntos. E à frente, finalmente, eu vi algo que fez meu coração dar um salto diferente. Não de medo, mas de possibilidade. Uma placa verde. Porangatu. 18 quilômetros, uma cidade de verdade, delegacia, posto de saúde, gente. 18 quilômetros com 2 carros atrás e uma mulher semi-desmaiada e uma criança que tinha contado histórias a noite toda para a mãe não morrer. Coloquei o pé fundo e o caminhão foi. 18 quilômetros. Eu já fiz esse trecho centenas de vezes na vida. Em dia normal, com caminhão carregado e velocidade de cruzeiro, são uns 15, 18 minutos. Tempo de tomar um café, ouvir uma música inteira, pensar em coisa nenhuma do jeito que a estrada permite. Tempo que passa sem que você perceba que passou. Naquele momento, 18 quilômetros era uma eternidade com motor. A caminhonete preta e o Gol branco vinham atrás, não na mesma velocidade frenética de antes. Tinham voltado para aquela postura de antes, calculada, paciente. 250 metros de distância, constante, como 2 cachorros que aprenderam que não precisam correr atrás da presa que não tem para onde ir. Eu sabia o que eles estavam fazendo, esperando eu chegar em Porangatu e parar no sinal, no trânsito, em qualquer coisa que diminuísse minha vantagem. Cidade pequena tem rua estreita. Tem lombada, tem semáforo. Caminhão carregado numa rua estreita é caminhão parado. E caminhão parado era exatamente o que eles queriam. Pensamento rápido. Eu precisava de um pensamento rápido. Conceição, sua irmã em Palmas, ela tem algum contato? Polícia, advogado, qualquer coisa? Ela estava com os olhos abertos agora, a sonolência completamente substituída por uma atenção tensa. Danilo estava do lado dela, reto no banco, com aquela postura de quem decidiu não demonstrar medo mesmo quando está cheio dele. Ela é enfermeira, disse Conceição. Trabalha num hospital público. Tem algum homem na vida dela? Marido, irmão, alguém? Tem um namorado. Acho que ainda tem. Quando a gente ainda se falava, ela falava muito dele. Um cara chamado Tiago. Trabalha com segurança privada. Segurança privada não era polícia, mas era alguma coisa. Alguém que conhece o protocolo de situação de risco, que sabe fazer uma ligação certa para o lugar certo. Liga de novo para ela, agora. Fala que precisa que esse Tiago ligue para a delegacia de Porangatu. Fala que tem uma mulher sendo perseguida na BR-153 e que os homens que estão perseguindo amarraram ela numa cruz. Fala exatamente isso. Sem suavizar, ela pegou o celular, discou. A irmã atendeu no segundo toque. Provavelmente estava esperando, preocupada desde a primeira ligação. Enquanto Conceição falava, eu fiz minha própria conta. 18 quilômetros, 2 carros atrás. E lá em cima, no céu que eu não tinha reparado direito nos últimos minutos, por estar muito ocupado com o retrovisor, uma coisa estava mudando. O branco do céu tinha virado cinza. Não o cinza suave que antecede uma garoa. O cinza escuro,
quase roxo nas bordas, que qualquer pessoa que passou a vida no cerrado reconhece como aviso. Chuva grossa vindo aí. Em outubro, no norte de Goiás, a primeira chuva da temporada não avisa com delicadeza. Ela chega como quem tem conta a cobrar. De repente, com tudo, sem gradação. Em 3 minutos, o céu pode ir de branco de calor para dilúvio sem escala intermediária. Normalmente, a chuva é problema para caminhoneiro. Pista molhada com caminhão carregado é convite para acidente. Mas naquele momento específico, olhando para o retrovisor e vendo aqueles 2 carros me seguindo com aquela paciência predatória, eu pensei que a chuva podia ser outra coisa. Podia ser cobertura. Conceição desligou o celular. Ela vai falar com o Tiago agora. Ele tem contato na delegacia de Porangatu. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Ela disse que ia tentar rápido. Rápido. Palavra bonita. Mas eu estava a 15 quilômetros de Porangatu e não sabia o que rápido significava em termos práticos para uma ligação entre uma enfermeira em Palmas e uma delegacia no interior de Goiás. As primeiras gotas acertaram o para-brisa com uma violência de aviso. Não gotas, pedras de água. Grandes, espessas, do tipo que faz barulho de estalo no metal da cabine. 1, 3, 10. E então o céu abriu de vez. A chuva veio toda de uma vez, como sempre vem no cerrado quando decide vir. O para-brisa ficou branco de água em 2 segundos. Os limpadores trabalhando no máximo e mal conseguindo abrir uma janela de visibilidade. A pista escureceu. A poeira vermelha dos acostamentos virou lama num instante. O horizonte desapareceu atrás de uma cortina cinza que reduziu o mundo a uns 50 metros de asfalto molhado à minha frente. Reduzi a velocidade. Não por cautela normal, porque não dava para ir rápido mesmo que eu quisesse. Olhei no retrovisor. Os faróis dos 2 carros tinham sumido na cortina de chuva. Não sumido de verdade. Sumido de vista. A chuva estava tão forte que a visibilidade atrás de mim era 0. Eu não via eles, mas eles também não me viam com clareza. Era agora. Não podia entrar em Porangatu pela entrada principal. Se eles conheciam a cidade e, sendo da região, provavelmente conheciam, iam saber os pontos de parada óbvios de um caminhão. Posto de combustível na entrada. Pátio da rodoviária. Estacionamento do supermercado grande. Precisava de outra opção. Você conhece Porangatu? Perguntei para Conceição. Passei umas 3 vezes, não muito. Tem delegacia onde? No centro, acho. Perto da praça. Centro, praça, rua estreita, caminhão parado. Não era bom. Tem hospital? Tem, lembro de ter visto uma placa na entrada da cidade antes do centro. Hospital na entrada era melhor. Muito melhor. Hospital tem pátio. Hospital tem movimento de gente. Hospital tem, às vezes, viatura de plantão. A chuva não diminuiu. Se alguma coisa aumentou. O barulho dentro da cabine era ensurdecedor. Água batendo no teto de metal, nos vidros, na carroceria lá atrás. Danilo tinha colocado as mãos sobre os ouvidos num reflexo e depois tirou, envergonhado de si mesmo. Pode colocar, eu disse para ele. Não tem vergonha. Ele não colocou, mas me olhou com um agradecimento mínimo nos olhos. Vi a placa de Porangatu surgindo das sombras cinzas da chuva. 5 quilômetros. A seguinte, 200 metros depois, Hospital Municipal. 3 quilômetros, próxima à direita. Respirei. Peguei o celular do suporte e disquei para o número da delegacia de Porangatu. Encontrei pesquisando na memória. Em 30 anos de estrada, você aprende a guardar números de delegacias e postos da PRF ao longo das rotas que você faz sempre. Não porque você espera precisar, porque a estrada ensina que é melhor ter e não precisar. Chamou de novo, 3ª vez. Atendeu uma voz feminina meio distante com barulho de rádio ao fundo. Delegacia de Polícia de Porangatu, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Raimundo, sou caminhoneiro, estou na BR-153, entrando em Porangatu agora.
Estou com uma mulher e uma criança dentro da minha cabine que estão sendo perseguidos por 2 veículos, uma caminhonete preta e um Gol branco. Essa mulher foi amarrada numa cruz de madeira no acostamento da rodovia pelo sogro e homens da família do marido morto dela. Estou indo para o hospital municipal agora. Preciso de viatura lá. Silêncio de 2 segundos. Depois a voz, agora mais atenta. O senhor pode repetir? Amarrada numa cruz? Isso, cruz de madeira. No acostamento da BR-153, uns 20 quilômetros ao sul de Porangatu. Ela está aqui comigo. Pode confirmar tudo. Os carros que estão nos seguindo devem ter perdido a gente na chuva, mas vão aparecer na cidade. Preciso de viatura no hospital agora. Vou acionar o patrulhamento, senhor. Como é o seu nome completo? Raimundo Ferreira da Costa. Placa do caminhão Juliette Kilo Whisky 4472. Pode ir para o hospital. Vou mandar viatura. Desliguei. Olhei para Conceição. Ela tinha ouvido tudo com aquela atenção quieta que ela tinha, o rosto imóvel, mas os olhos processando. Acreditaram? Perguntou. Por enquanto. O resto depende de quem aparecer lá. Entrei em Porangatu pela Marginal. A cidade recebeu a chuva do mesmo jeito que recebe tudo. Sem surpresa, com aquela resignação calma de cidade pequena que já viu muita coite cair do céu. As ruas estavam quase vazias. Só 1 ou 2 guarda-chuvas correndo apressados, uma moto encostada embaixo da marquise de uma farmácia. O asfalto da cidade estava transformado em espelho escuro, refletindo os poucos postes e as fachadas das lojas fechadas. Segui a placa do hospital. Entrei no pátio de uma unidade pequena, mas com movimento. 2 ambulâncias estacionadas, um segurança na guarita da entrada, umas 10 pessoas no corredor coberto da triagem. Parei o caminhão no pátio externo, longe da entrada principal, mas com o caminhão visível da rua. Desliguei o motor. O silêncio que veio não era silêncio de verdade. Era o barulho da chuva que continuava forte, batendo em tudo. Mas sem o motor por baixo era diferente, mais limpo, mais possível de respirar dentro. Ficamos os 3 sentados por um momento sem falar. Danilo foi o primeiro a soltar o ar que estava segurando. Um fôlego longo, involuntário, que saiu como um tremor nos ombros. Conceição colocou a mão nas costas dele e fez um movimento circular lento. Chegamos, eu disse. E parecia bobagem dizer, mas precisava ser dito. Por enquanto, disse Conceição. Não com pessimismo, com realismo. Ela tinha razão. Chegar em Porangatu não resolvia nada de forma permanente. Resolvia a próxima hora, talvez. Mas o seu Agenor não era um problema que se resolvia em 1 hora. Vou descer e falar com alguém da triagem, disse. Vocês ficam aqui dentro até a viatura chegar. Não, disse Conceição, e a firmeza na voz me surpreendeu. Não fico aqui esperando como se fosse pacote. Vou com você. Olhei para ela. Para o vestido rasgado, os pulsos machucados com a marca da corda ainda vermelha, o cabelo que a chuva e o vento tinham transformado numa desordem úmida. Ela me devolveu o olhar com uma dignidade que não combinava com o estado físico e combinava completamente com a pessoa que eu já estava começando a entender que ela era. Tá bem, disse. Vamos juntos. Procurei atrás do banco e encontrei uma jaqueta velha de moletom azul marinho que estava lá desde não sei quando. Passei para ela. Cobre os pulsos, disse baixinho. Ela entendeu. Colocou a jaqueta, puxou as mangas até cobrir os machucados. Era grande demais para ela, caía nos ombros, mas ela a usou com a mesma dignidade com que teria usado qualquer roupa. Descemos os 3. A chuva caiu em cima de mim, feito um banho frio e necessário. Fui na frente, Conceição do meu lado, Danilo logo atrás, segurando na barra da jaqueta da mãe com 2 dedos. Aquele gesto pequenininho que dizia tudo sobre o que aquele menino tinha passado nas últimas 24 horas. O segurança da guarita nos viu chegando e abriu a porta antes que a gente chegasse.
olhando com uma expressão de quem não sabia bem o que estava vendo, mas sabia que era coisa séria. Na triagem, uma enfermeira de jaleco verde se levantou quando viu Conceição. Não sei o que ela viu primeiro. Os pulsos, o vestido rasgado embaixo da jaqueta, o jeito como ela andava, mas alguma coisa fez ela contornar o balcão e vir até nós. "Meu Deus", disse baixinho. "O que aconteceu com a senhora? Pode atender ela?" Perguntei. Ficou mais de 18 horas amarrada ao sol sem água. A enfermeira olhou para mim, olhou para Conceição, olhou para o Danilo. "Pode vir comigo", disse para Conceição. E então, olhando para o menino, "Você também." Danilo olhou para mim antes de ir. Aquele olhar de 11 anos que perguntava sem perguntar. "Vai", disse. "Estou aqui fora." Ele foi. Os dois foram. E eu fiquei parado no corredor da triagem, encharcado de chuva, com a jaqueta de reserva que eu não tinha mais porque dei para Conceição, sentindo a adrenalina das últimas horas começar a escorrer pelo corpo feito a chuva escorria pela viseira do meu boné. Me apoiei na parede. Fechei os olhos por um momento. Pensei na cruz. No canivete abrindo na minha mão tremendo. No peso leve demais daquele corpo quando segurei. Pensei nos 2 carros no retrovisor, na paciência deles, na certeza deles. Pensei no seu Agenor, que eu não conhecia e que tinha transformado o luto da família numa sentença de morte para uma mulher que só tinha o defeito de ser de fora e de ter sobrevivido ao filho dele. Abri os olhos. E vi, pela janela de vidro da entrada do hospital, lá no fundo do pátio, além do meu caminhão parado na chuva, uma caminhonete preta estacionando devagar na rua do lado de fora. O motor ficou ligado, ninguém desceu, só ficou lá, parada, com os faróis acesos cortando a chuva, feito 2 olhos amarelos me encarando de volta. Senti aquele frio específico que não tem nada a ver com temperatura. O frio que vem de dentro, da base da espinha, e sobe devagar até o pescoço. Eles sabiam onde a gente estava, e estavam esperando. Tirei o celular e liguei de novo para a delegacia. "A viatura já saiu?" Perguntei assim que atenderam. "Estamos acionando agora, senhor. Agora. Não já saiu. Não está a caminho. Agora." Olhei de volta pela janela. A caminhonete continuava parada. Imóvel, paciente como tudo que sabe que o tempo está do seu lado. Lá atrás, no corredor, eu ouvia a voz de Danilo respondendo perguntas da enfermeira com aquela seriedade compacta que ele tinha. E ouvia, mais baixo, a voz de Conceição. Firme, presente. Uma mulher que tinha sido deixada para morrer numa cruz 12 horas atrás e que agora, num corredor de hospital de cidade pequena, encharcado de chuva, estava se recusando a ser qualquer outra coisa senão ela mesma. Aquilo me deu alguma coisa, não sei o nome certo, coragem é grande demais, mas alguma coisa. Fiquei de pé no corredor, entre eles lá dentro e aquela caminhonete lá fora. A chuva não parava, e eu também não ia parar. A viatura demorou 23 minutos. Eu sei, porque fiquei olhando para o relógio do celular com uma frequência que não servia para nada, exceto confirmar que o tempo, quando você está esperando alguma coisa que pode ou não chegar, tem a maldade de andar mais devagar do que o normal. 23 minutos parado naquele corredor de hospital, de pé, com os olhos alternando entre a janela onde a caminhonete preta ficava parada na chuva com os faróis acesos e o fundo do corredor onde Danilo e Conceição tinham sumido atrás de uma porta verde. A caminhonete não se mexeu nenhuma vez, ninguém desceu, ninguém subiu, só ficou lá, o motor ligado, os faróis cortando a chuva, paciente como coisa que não tem pressa, porque sabe que a pressa está do outro lado. No 15º minuto, o Gol branco apareceu. Estacionou a uns 30 metros da caminhonete, na mesma rua, do mesmo lado. Também ficou parado. Motor ligado. Eram 6 homens divididos em 2 carros, esperando do lado de fora de um hospital municipal, no meio de uma tempestade de outubro, no norte de Goiás. Se alguém passasse na rua e visse, provavelmente não acharia nada demais.
2 carros parados na chuva, gente esperando a chuva passar. Normal. Só que não era normal nada. Quando a viatura da polícia militar apareceu, virando na rua, com a giroflex acesa cortando a chuva, eu soltei um fôlego que estava preso no fundo do peito fazia tempo. 2 policiais desceram antes mesmo do carro parar completamente. Um homem e uma mulher, os 2 de colete tático escuro encharcado de chuva, com aquela postura de quem não sabe exatamente o que vai encontrar, mas está preparado para qualquer coisa. Fui até eles antes que entrassem. Contei tudo em menos de 2 minutos. A cruz, as cordas, os pulsos machucados, os 2 carros que seguiram desde o sul da BR, a caminhonete preta e o Gol branco parados ali na rua agora mesmo. O policial, um homem de uns 40 anos, bigode grosso, rosto de quem já ouviu muita história nessa profissão, me ouviu sem interromper. A policial já tinha virado a cabeça para a rua e estava olhando para os 2 carros com uma atenção clínica. Ficou aqui, disse o policial para mim. Foram até os carros. Fiquei na porta do hospital observando. Não dava para ouvir nada pelo barulho da chuva, mas dava para ver. O policial bateu na janela da caminhonete. A janela baixou. Houve uma conversa que durou uns 2 minutos. Em nenhum momento o policial recuou ou mudou de postura. A policial ficou do lado de fora com a mão no coldre, não na arma, mas no coldre. No final, a caminhonete saiu. Foi embora devagar, quase com dignidade, como quem sai por escolha própria e não porque mandaram. O Gol branco seguiu logo depois. O policial voltou até mim. Disseram que estavam esperando o familiar no hospital, disse, com um tom que deixava claro o que achava dessa explicação. Não tinha nada ilegal visivelmente, mas anotei as placas e passei para o sistema. Me olhou direto. A mulher que está aqui precisa registrar um boletim de ocorrência ainda hoje. Aqui mesmo, se possível. A gente pode lavrar no hospital. Pode explicar isso para ela. Onde ela está? Levei os 2 até a sala onde a enfermeira tinha levado Conceição e Danilo. O que eu vi quando a porta verde abriu ficou comigo de um jeito que não sei bem explicar. Conceição estava sentada na maca com os pulsos apoiados sobre uma bandeja, enquanto uma técnica de enfermagem fazia curativo nos machucados das cordas. O vestido rasgado tinha sido trocado por uma camisola de hospital, azul desbotada, do tipo que não tem graça nenhuma, mas que estava limpa. O cabelo ela tinha prendido de algum jeito com o que tinha disponível. E ela estava olhando para o teto com uma expressão que eu levei um segundo para identificar. Alívio. O tipo de alívio que você só tem quando finalmente pode baixar a guarda depois de tempo demais segurando tudo. Danilo estava sentado numa cadeira do lado. Tinha ganhado um copo de achocolatado de algum lugar e segurava com as 2 mãos com o cuidado de quem não quer desperdiçar nenhuma gota. Quando me viu entrar atrás dos policiais, me olhou com aquela seriedade e depois fez um aceno mínimo com a cabeça. Do tipo que os homens fazem entre si quando não querem mostrar o alívio, mas mostram do mesmo jeito. Deixei os policiais conversando com Conceição e saí para o corredor. Fui até o bebedouro no fim do corredor. Bebi água. Apoiei as mãos na pia e olhei para o meu reflexo no espelho pequeno de banheiro que estava ali do lado. 53 anos. Cabelo encharcado de chuva. Olhos que tinham visto coisa demais nas últimas horas. A cicatriz no queixo que a Marlene sempre perguntava. Pensei na Marlene. Não sei por que exatamente aquele momento trouxe ela. Talvez porque lugares de hospital trazem. Talvez porque ver Conceição naquela maca, destruída mas inteira, presente, me fez pensar em tudo que eu tinha deixado se destruir sem estar presente para segurar. A Marlene era professora de escola pública. Ensinava português para crianças de 7 e 8 anos no bairro onde a gente morava em Anápolis. Saía de casa às 6:30 da manhã e voltava às 6 da tarde com as correções dos cadernos para fazer ainda.
Eu chegava em casa a cada 10, 15 dias, dependendo da rota. Às vezes menos, às vezes mais. A vida dela acontecia toda nos intervalos entre as minhas chegadas, e eu fui entendendo isso tarde demais. Que ela tinha construído uma rotina, uma independência, uma versão de si mesma que não precisava de mim, porque não tinha outra opção. No dia que ela foi embora, eu estava em Rondonópolis. Fui avisado por mensagem de texto às 11 da manhã. Fui buscar minhas coisas hoje. Deixei a panela de pressão porque você sempre esquece a do posto. Uma mensagem assim, prática, sem drama. Como quem resolve um problema logístico. Eu deveria ter virado o caminhão e voltado para Anápolis naquele instante. Não voltei. Terminei a carga. Fiz a entrega. Voltei 3 dias depois para uma casa que tinha a panela de pressão e nada mais. Fiquei parado no meio da cozinha por uns 10 minutos, olhando para a panela e depois fui fazer outra carga. Isso foi 8 anos atrás. O que me arrependia não era a separação. Separação às vezes é a coisa certa, e a Marlene tinha mais do que razão em ir. O que me arrependia era a Rebeca. Minha filha que foi junto, é claro. Foi junto porque tinha 12 anos e ia com a mãe, que era o que tinha que ser. Mas que eu deixei ir sem lutar, sem aparecer, sem fazer o que um pai que presta faz, que é aparecer mesmo quando está com vergonha, mesmo quando não sabe o que dizer, mesmo quando sabe que fez errado demais para que um pedido de desculpa resolva. Deixei a distância crescer porque era mais fácil do que enfrentar o que eu tinha feito. E a distância foi crescendo, crescendo, e agora tinha tamanho de 2 anos, sem ligação, sem mensagem, sem nada, e minha filha tinha 16 anos, e eu não sabia quais eram as músicas que ela gostava, nem se ela ainda tinha aquele hábito de dobrar a ponta da página dos livros que eu sempre achei irritante e adorável ao mesmo tempo. A voz do Danilo voltou na minha cabeça. Mas se o senhor não chegar perto, ela vai achar que o senhor não quer mais. 11 anos. E mais sabedoria do que eu, com 53. Fui de volta para o corredor. Os policiais tinham terminado com Conceição e estavam preenchendo alguma coisa num tablet. A técnica de enfermagem estava terminando o curativo. Danilo tinha acabado o achocolatado e estava segurando o copo vazio com a mesma atenção de antes. Me sentei na cadeira do corredor do lado de fora da sala. Encostei a cabeça na parede fria de azulejo e fechei os olhos. Fazia quanto tempo eu não fechava os olhos sem estar na cabine do caminhão? Sem ter uma rota na cabeça, um prazo, um destino? Fazia tempo, muito tempo. Mundão. Abri os olhos. Era Danilo, parado na minha frente com o copo vazio na mão. Pode jogar isso para mim? Estendi a mão. Ele passou o copo. Levantei, joguei na lixeira que estava 2 metros adiante e voltei. Ele continuou parado na minha frente, me olhando. O que foi? Perguntei. Minha mãe quer falar com você. Entrei na sala. A técnica de enfermagem tinha saído. Os policiais também. Conceição estava sozinha na maca, os pulsos enfaixados, os pés descalços não alcançando o chão. Ela era baixinha, eu não tinha percebido antes. A situação toda tinha feito ela parecer maior do que era na vida real. Me aproximei e fiquei em pé, na frente dela. Os policiais disseram que precisam que eu vá até a delegacia amanhã cedo para formalizar tudo, disse. Disseram que o boletim de hoje é provisório. Eu levo. Ela me olhou. Você ainda vai continuar ajudando? A pergunta era honesta, sem manipulação, sem tentativa de me obrigar a nada, só a pergunta direta de alguém que aprendeu que a ajuda tem prazo de validade e que o prazo costuma acabar antes do problema. Vou, disse. Simples assim. Ela ficou me olhando por um momento e então fez algo que eu não esperava. Estendeu a mão. Não para apertar, só para colocar em cima da minha. Um gesto breve, pesado de significado, que durou uns 3 segundos e foi embora. Obrigada, Raimundo, disse, com o nome completo. Não Mundão, Raimundo. Não sei por que aquilo me acertou mais fundo do que qualquer outra coisa do dia. Talvez porque fazia tempo que alguém usava meu nome de verdade.
o nome que minha mãe me deu, antes de eu virar mundão para todo mundo, antes de eu virar só o caminhoneiro, antes de eu virar só a função. O hospital pode ficar com vocês esta noite? Perguntei, para mudar de assunto antes que alguma coisa inconveniente aparecesse no meu rosto. A enfermeira disse que sim, tem um quarto de observação disponível. Então fica aqui, eu fico no caminhão no pátio. Cedo amanhã a gente resolve a delegacia e depois eu levo vocês para Palmas. Sua carga, ela disse. Já liguei para o despachante enquanto você estava aqui dentro. Não tinha ligado ainda, mas ia ligar. Carga atrasa, não é a primeira vez. Ela fez aquele sorriso mínimo de novo. Aquele que vinha e ia embora rápido, mas que quando estava presente iluminava o rosto de um jeito desproporcional ao tamanho que tinha. Você é teimoso, disse. Caminhoneiro velho é tudo teimoso. Saí da sala. No corredor, Danilo estava encostado na parede me esperando com aquela postura compacta que era a postura dele. Braços cruzados, olhos atentos, mais velho por dentro do que por fora. Ela tá bem? Perguntou. Tá bem. Vai ficar aqui essa noite. Você também? Ele assentiu. Depois, e o senhor? Eu fico no caminhão. No pátio do hospital? No pátio do hospital. Ele pensou por um segundo. Mas se aqueles homens voltarem, vão ter que passar pelo caminhão primeiro. Ele me olhou. E então, pela primeira e única vez, desde que eu tinha parado na beira da estrada e descido com o canivete na mão, Danilo sorriu de verdade. Não o sorriso cauteloso de antes. Não o meio sorriso de criança que aprendeu a racionar a alegria. Um sorriso inteiro, com dente e tudo. Foi rápido. Durou uns 2 segundos, mas ficou. Voltei para o caminhão debaixo da chuva que continuava forte. Abri a porta, subi na cabine e fiquei sentado no escuro. O pátio do hospital estava na minha frente. A rua lá além. A cidade de Porangatu dormindo devagar na chuva de outubro. Peguei o celular. Abri o contato da Rebeca. Fiquei olhando para o nome por um tempo que não sei medir. Não liguei. Ainda não. Mas fiquei olhando para o nome mais tempo do que tinha ficado em 2 anos. E alguma coisa dentro de mim que estava fechada há muito tempo ficou, pelo menos, um pouco menos fechada. A chuva batia no teto da cabine, feito dedos impacientes. Eu ouvi. Dormi torto no banco da cabine e acordei com o pescoço do lado errado e a chuva tendo parado. O pátio do hospital estava lavado, limpo com aquela limpeza específica que só a chuva de verdade faz. O asfalto escuro e brilhante, as poças refletindo o céu cinza da madrugada, o ar com aquele cheiro de terra molhada e diesel, que para mim é quase perfume de tanto que conheço. Eram 4h20 da manhã. Fiquei sentado no banco por um momento, só ouvindo o silêncio, que depois de tanta coisa parecia um presente incômodo. A rua lá fora estava vazia. Nenhuma caminhonete preta, nenhum Gol branco. Ou tinham ido embora de verdade, ou tinham encontrado um lugar melhor para esperar que eu não estava enxergando. Das 2 opções, a segunda me parecia mais provável. Aquela gente não tinha dado nenhuma impressão de desistência fácil até então. Desci do caminhão, espreguicei os ossos que reclamaram todos ao mesmo tempo. Fui até a guarita da entrada, o segurança de madrugada, diferente do dia anterior, esse mais novo, com cara de quem estava na metade de um livro, me deixou entrar sem questionamento. Fui até o corredor. Olhei pela janelinha da porta do quarto de observação. Conceição dormia de lado na maca, os pulsos enfaixados sobre o travesseiro. Danilo estava numa cadeira reclinável do lado, os joelhos dobrados no peito, dormindo com aquela capacidade que só criança tem de se ajeitar em qualquer coisa e descansar de verdade. Voltei para o caminhão. Liguei o motor para pegar um pouco de calor e acabei dormindo de novo até às 6h30. Quando Conceição e Danilo saíram do hospital às 7 da manhã, eu já estava com café na mão.
2 copos do boteco que tinha aberto do outro lado da rua, mais um suco de caixinha de uva para Danilo que eu comprei no sentido sem pensar muito. Só achei que ele ia querer. Ele quis. Me olhou com uma surpresa mínima quando eu passei o suco, como se não estivesse acostumado com atenção desse tipo, vinda de adulto que não fosse a mãe. Conceição estava com o mesmo vestido rasgado, mas tinha lavado o rosto e prendido o cabelo. Parecia outra pessoa, não no sentido de não reconhecer, mas no sentido de que agora o rosto estava presente, os olhos com uma clareza que o esgotamento do dia anterior tinha encoberto. Era um rosto bonito, não bonito como coisa decorativa, bonito como coisa que tem estrutura, que aguenta peso. "Como você está?" perguntei. "Inteira", disse ela. E parecia verdade. Fomos para a delegacia. Era uma construção baixa, cor de areia passada, com uma viatura estacionada torta na frente e uma fila de umas 8 pessoas esperando do lado de fora, com a paciência resignada de quem sabe que vai demorar. Dentro, um investigador de uns 50 anos nos atendeu numa sala, com mesa de fórmica e cadeira de plástico. Ouviu Conceição por 40 minutos, fez perguntas cirúrgicas, anotou tudo num bloco de papel amarelado que parecia ser da década de 90. No final, bateu o carimbo no boletim e disse: "A senhora sabe que isso não resolve overnight. A família tem raiz na região, tem que ir para o promotor, pode demorar." "Eu sei", disse Conceição. "E a senhora não pode voltar para lá enquanto não tiver medida protetiva. Não tenho intenção de voltar." Ele a olhou por um momento, com o tipo de respeito que aparece no rosto das pessoas quando percebem que estão diante de alguém que já decidiu tudo por dentro antes de chegar. Saímos da delegacia às 10 da manhã. Subi na cabine, liguei o motor e aí foi que aconteceu. Ou melhor, não aconteceu nada. Esse foi o problema. O motor tentou. Fez aquele esforço rouco de motor que quer pegar e não pega. Aquele engasgo repetido que todo caminhoneiro conhece e detesta com uma intimidade de inimigo velho. Tentei 3 vezes. Na terceira, o motor nem tentou mais. Só um clique seco e silêncio. "Não", disse em voz alta, para ninguém. Desci. Abri o capô. Olhei para o motor como se olhar resolvesse alguma coisa. Todo motorista faz isso. Olha para o motor sem saber bem o que está procurando, como se o problema fosse visível a olho nu. Não era. Nunca é. Liguei para o mecânico credenciado da transportadora. Explicou a situação. Ele disse que podia mandar alguém de Uruaçu, uns 70 quilômetros, mas que levaria no mínimo 2 horas para chegar e mais algum tempo para diagnosticar. 2 horas, mínimo, em Porangatu. Com Conceição e Danilo no pátio de uma delegacia, enquanto seu Agenor e seus homens tinham passado a noite em algum lugar dessa cidade. Desliguei o telefone e fiquei com ele na mão por um segundo. "Quebrou", disse Danilo. Não era pergunta. Quebrou. Ele processou isso com a seriedade de costume. E agora? Boa pergunta. Não podíamos ficar na delegacia. Era lugar público demais, fácil de monitorar. Não podíamos ir para um hotel sem saber se os homens do seu Agenor não estavam com alguém dentro da cidade passando informação. Não podíamos depender de que a viatura de ontem aparecesse de novo sem ser chamada. Pensei rápido. No meu contato do celular, tinha o número de um borracheiro de Porangatu que eu tinha usado uns 3 anos atrás. Liguei. Ele atendeu. Expliquei que precisava de um lugar discreto, coberto, para deixar o caminhão enquanto esperava mecânico, e se ele tinha espaço na oficina. "Tenho sim", disse. "Pode trazer, não está funcionando. Preciso de guincho." Ele conhecia um. 40 minutos depois, o caminhão estava no pátio coberto da oficina do Laércio, que ficava numa rua de paralelepípedo no fundo do bairro mais antigo de Porangatu, atrás de uma borracharia com pneus empilhados na calçada e um cachorro vira-lata dormindo na sombra. Era o tipo de lugar que não aparece em mapa nenhum e que só quem é da cidade sabe que existe.
O Laércio era um homem miúdo de 60 anos, com mãos de quem trabalhou a vida toda e um bigode que parecia ter chegado nos seus 20 anos e nunca mais saído. Olhou para Conceição e Danilo sem fazer pergunta. Olhou para mim. Problema sério? Perguntou, referindo-se ao caminhão. Não sei ainda. O mecânico vem de Uruaçu. E vocês? Olhou para o conjunto dos três com uma sagacidade de homem que já viu muita coisa passar pela beira da estrada. Estamos esperando o mecânico. Ele assentiu com aquele assentimento lento de homem do interior que entende mais do que lhe foi dito e decide não cobrar explicação. Tem uma sala nos fundos com cadeira. A mulher pode sentar. Tem água filtrada e biscoito. Foi o máximo e foi suficiente. Ficamos nos fundos da oficina do Laércio enquanto a manhã foi passando. Era um cômodo pequeno, com uma janela gradeada que dava para o quintal de terra batida, umas cadeiras de plástico, um ventilador de coluna que girava devagar, sem fazer muito efeito, e uma prateleira com catálogo de peças empilhado que devia ter uns 20 anos. Cheirava a graxa, a pneu borrachado e ao café que Laércio pôs para fazer sem que ninguém pedisse. Conceição ficou quieta por um bom tempo. Danilo pegou um dos catálogos velhos e foi folheando com a atenção de criança que lê qualquer coisa quando não tem nada mais para fazer. Eu fiquei sentado de frente para a janela gradeada, de onde dava para ver o caminhão no pátio coberto lá fora, e fiquei pensando nos 2 carros que tinham ido embora com a chegada dos policiais na noite anterior. Pensando que homem que amarra mulher em cruz no cerrado não desiste por causa de 2 policiais de cidade pequena. Pensando que Porangatu era pequeno o suficiente para que qualquer movimento nosso fosse fácil de rastrear se eles tivessem olhos dentro da cidade. Pensando que o mecânico levaria horas e que horas eram tempo demais. Mundão, disse Conceição. Olhei para ela. Você está preocupado. Estou calculando. É a mesma coisa no seu rosto. Não respondi. Me conta uma coisa, ela disse. Como é a estrada? De verdade. Não o que você contaria para quem pergunta sem querer saber. Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei um tempo sem saber o que responder, não por falta de resposta, mas por excesso, porque a pergunta abria uma gaveta que eu não abria há tempo. É solidão com paisagem, disse no final. É a coisa mais linda e mais vazia que existe. Você vê o Brasil inteiro, vê o amanhecer em lugar nenhum, vê a chuva chegando de longe como uma parede cinza no horizonte, e ao mesmo tempo não tem ninguém do seu lado vendo junto. Parei. Acho que passei a vida toda vendo coisa bonita sozinho. Ela ficou em silêncio. O Silvio dizia que solidão é um hábito, disse depois, que a gente aprende a gostar porque é mais fácil do que aprender a ficar. Seu marido era sábio, era teimoso, ela disse com aquele sorriso mínimo, mas de vez em quando acertava. Danilo levantou o olhar do catálogo. Ele dizia que a gente não encontra as pessoas por acaso, disse, com aquela naturalidade de criança que entrou na conversa de adulto sem pedir licença e sem precisar. Que toda pessoa que aparece na sua vida aparece porque tem que aparecer. Olhei para o menino. Você acredita nisso? Perguntei. Ele pensou de verdade antes de responder. Não a pausa de quem não sabe. A pausa de quem leva a pergunta a sério. Acredito, disse. O senhor parou, né? Podia não ter parado, mas parou. O ventilador girou. O cachorro do Laércio latiu uma vez lá fora e ficou quieto. Foi quando ouvi, lá na frente da oficina, o som de um carro entrando devagar na rua de paralelepípedo. Me levantei antes de saber por que estava levantando. Fui até a porta do cômodo e olhei pelo corredor comprido que ia até a entrada da borracharia. Pelo espaço entre os pneus empilhados na calçada, eu conseguia ver a rua. Uma caminhonete preta, andando devagar. Muito devagar. Do tipo de velocidade de quem está procurando número de casa, ou de quem está procurando alguma coisa que não é número de casa. Passou em frente à borracharia sem parar.
mas o vidro do passageiro estava aberto. E o homem que estava no banco do passageiro virou o rosto na direção da borracharia enquanto passavam. Eu me joguei de volta para o corredor antes que ele pudesse me ver. Fiquei encostado na parede, coração na garganta. Voltei para o cômodo dos fundos. Conceição me leu antes de eu falar. Se levantou imediatamente. Danilo fechou o catálogo. Eles estão na rua, disse baixinho. Ninguém falou nada por 2 segundos. Então Conceição pegou a mão de Danilo e me olhou. Aquele olhar, o mesmo de sempre, não de medo, de espera. Esperando eu decidir o que fazer, com uma confiança que eu não sabia se merecia, mas que pesava de um jeito que me fazia querer merecer. Me virei para o corredor. Fui chamar o Laércio. O Laércio ouviu tudo sem mexer o bigode. Eu falei rápido, em voz baixa, encostado na parede do corredor com ele. Contei o essencial, a cruz, os homens, a noite anterior, a caminhonete passando devagar na rua agora. Ele me ouviu com os braços cruzados e aquela cara de homem que já decidiu o que vai fazer antes de você terminar de falar. Quando eu parei, ele ficou quieto uns 3 segundos. Tem uma saída pelos fundos, disse. Dá no beco que vai até a rua de trás. Lá tem um galpão de um cunhado meu que fica vazio de semana. Vocês podem ficar lá até o mecânico chegar. E o caminhão? Caminhão fica aqui. Eu falo que é cliente qualquer se perguntarem. Me olhou direto. Não pergunto o que você se meteu, mas não é a primeira vez que eu ajudo gente em aperto nessa cidade. Fez uma pausa. Vai lá pegar eles. Voltei para o cômodo. Conceição e Danilo estavam de pé, prontos, como se soubessem que não havia tempo para explicação longa. Peguei a mochila do banco, o que sobrava de água, os biscoitos, o carregador do celular e fizemos o caminho pelos fundos. A saída dos fundos era uma porta de madeira velha que rangeu quando o Laércio abriu, dando para o quintal de terra batida que eu tinha visto pela janela gradeada. Atravessamos o quintal, passamos por uma cerca de arame que o Laércio levantou sem cerimônia e entramos num beco estreito de terra batida, ladeado por muros de bloco que nunca foram rebocados. Danilo foi na frente. Conceição no meio. Eu atrás, de vez em quando olhando para o ombro. O beco tinha uns 50 metros. Desembocava numa rua de terra mais larga, sem calçamento, com casas baixas de cada lado e uma mangueira velha no meio que criava uma sombra larga no chão rachado. O galpão do cunhado do Laércio era o terceiro à esquerda, portão de ferro enferrujado, sem placa, sem nada que chamasse atenção. O Laércio tinha passado a chave para mim antes de sair. Abri o cadeado. O portão protestou, mas cedeu. Dentro era grande, vazio e escuro. Um galpão de armazenamento desativado, prateleiras de madeira antigas ao longo das paredes, algumas caixas de papelão empilhadas no fundo. O cheiro de coisa fechada há muito tempo, misturado com madeira velha. Uma janela alta com vidro embaçado deixava entrar uma luz cinza que era suficiente para não precisar de lanterna. Fechei o portão por dentro. Os 3 ficamos parados no meio do galpão por um momento, ouvindo. Nada. Só o silêncio da rua de terra lá fora. Um cachorro latindo longe, o vento que havia voltado depois da chuva da noite mexendo nas telhas de zinco do telhado. Conceição se sentou numa caixa de papelão. Danilo foi até a janela alta e ficou na ponta dos pés, tentando ver alguma coisa lá fora, sem conseguir. A janela era alta demais. Não consegue ver nada daqui, disse ele descendo dos calcanhares. É bom que eles também não consigam ver a gente, respondi. Ele considerou isso e assentiu, convencido. Me sentei no chão, as costas na parede de bloco frio, e peguei o celular. Mandei mensagem para o mecânico de Uruaçu pedindo previsão. Ele respondeu em 2 minutos. Saí agora. Chego em Unerunas, no máximo. 1 hora. Liguei em seguida para o policial do dia anterior, cujo número eu tinha pedido antes de sair da delegacia de manhã. Ele atendeu no 3º toque. Contei sobre a caminhonete na rua da borracharia. Ele ouviu. Sem placa visível, eu não posso fazer nada de imediato, disse.
Mas vou pedir para o patrulhamento passar nessa área. Onde vocês estão agora? Dei a referência do galpão. Ele anotou. Fica quieto lá dentro. Qualquer movimento suspeito, você me liga direto nesse número. Desliguei. Olhei para o teto de zinco. Uma garça passou pela janela alta lá em cima, branca contra o cinza do céu, e foi embora sem saber de nada. Mundão, disse Conceição. Quando o mecânico chegar e o caminhão funcionar. Ela fez uma pausa. Você vai direto para Palmas? Direto. Palmas é longe daqui. Umas 4 horas. 4h30 com carga. Ela ficou um tempo em silêncio. Danilo tinha se sentado no chão do lado dela e encostado a cabeça no ombro dela, com aquela naturalidade de filho que não precisa pedir permissão para esse tipo de coisa. Minha irmã disse que tem quarto, disse Conceição. Mas eu não sei como vai ser. Faz 5 anos. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Concordei. Mas irmã não deixa de ser irmã por 5 anos de silêncio. Ela me olhou. Você tem irmão? Tenho. 2. Um em Anápolis, um em Belém. Pensei por um segundo. Faz uns 3 anos que não vejo o de Belém. Natal passado fui na casa do de Anápolis. Ficamos 2 horas sem saber o que falar e depois colocamos futebol na televisão. Ela soltou um som que era quase riso. Mas você foi, disse. Fui. Isso já é alguma coisa. Danilo levantou o olhar do chão. Quando a gente chegar em Palmas, disse, a senhora vai ligar para ele. Levei 1 segundo para entender que ele estava falando comigo e não com a mãe. Para quem? Pro irmão de Belém. Me peguei sem resposta por um momento. Talvez, disse. O senhor disse que faz 3 anos. Ele falou, com aquela lógica direta de 11 anos. 3 anos é tempo demais. É, concordei. É tempo demais. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei quanto durou. Lá fora, na rua de terra, um carro passou devagar. Eu travei, esperei. O carro continuou sem parar. Soltei o ar. Foi Conceição quem ouviu primeiro. Ela sentou reto de repente, tirando Danilo do ombro, com uma atenção que me fez olhar para ela antes de ouvir qualquer coisa. Tem alguém no portão, disse ela baixinho. Ouvi. Um som metálico. Alguém testando o cadeado por fora. Me levantei sem fazer barulho. Fiz gesto para Conceição e Danilo ficarem no fundo do galpão, longe da linha de visão do portão. Eles se moveram imediatamente, sem hesitar. Conceição puxando o menino pelo braço. Fui até o portão devagar, pisando com cuidado no piso de cimento rachado para não fazer barulho. O som parou. Silêncio. Depois, vozes do lado de fora, baixas demais para entender as palavras. 2 homens, talvez 3. Peguei o celular e mandei mensagem para o policial. Homens no portão do galpão. Agora. Ele respondeu em 30 segundos. Viatura a caminho. 8 minutos. Não abre o portão. 8 minutos. Voltei para o fundo do galpão. Me agachei na frente de Conceição e Danilo, voz baixíssima. Polícia vem em 8 minutos. Não faz barulho nenhum. Conceição assentiu. Danilo assentiu. Os dois com aquela capacidade de ficar quieto que vem de quando você aprende que o silêncio pode ser a diferença. As vozes do lado de fora continuaram por uns 2 minutos. Depois parou tudo. Silêncio completo. Era pior do que o barulho. Silêncio significa que eles decidiram alguma coisa. Fiquei de pé no meio do galpão, olhando para o portão com o celular na mão. 8 minutos tinha virado 6, 5, 4. E então o portão foi sacudido com força. 1 vez, 2. O cadeado aguentou, mas o barulho tomou o galpão inteiro, metálico, violento. E Danilo segurou na mão da mãe com uma força que ela não reagiu porque estava segurando de volta com a mesma. Sacudiu de novo. Sai daí, disse uma voz do lado de fora. Grossa, sem inflexão, do tipo que não levanta o tom porque não precisa. A gente sabe que você está aí dentro. Entrega a mulher e o motorista vai embora sem problema. Não respondi. Conceição me olhava do fundo do galpão. Eu a olhava de volta.
2 minutos. Última vez, disse a voz. Ficamos em silêncio. E então, do lado de fora, o som que eu estava esperando. Sirene. Distante primeiro, depois crescendo. Depois muito próxima. Depois parada. Vozes diferentes lá fora agora. Vozes de autoridade, de quem chega e toma o espaço sem pedir. Batida na porta. Diferente da anterior. Essa tinha ritmo de polícia, seco e oficial. Polícia militar. Abre o portão. Fui até lá. Abri o cadeado por dentro. O portão girou e a luz do meio-dia entrou no galpão feito uma faca. 2 policiais, os mesmos da noite anterior. E atrás deles, na rua de terra, 2 homens sendo encostados na caminhonete preta com as mãos na lataria, enquanto um terceiro policial revia documentos. O policial do bigode grosso me olhou. 2 detidos por perturbação. Os outros fugiram, mas temos as placas. Olhou para o fundo do galpão, onde Conceição e Danilo estavam de pé. Estão bem? Estamos, disse Conceição antes de eu responder. O policial a olhou com aquele respeito de antes. A senhora vai precisar de escolta até sair da cidade, disse. Tenho autonomia para acompanhar até o limite do município. Depois disso, a senhora vai ter que depender da PRF. Pode ligar para a PRF? Perguntei. Já liguei. Posto de Uruaçu foi comunicado. Liguei para o mecânico. Ele estava há 20 minutos. Naquele momento, pela primeira vez desde que tinha parado o caminhão no acostamento da BR e descido com o canivete na mão, senti o nó nos ombros começar a afrouxar. Não sumir. Afrouxar. A diferença entre impossível e difícil. O mecânico chegou 25 minutos depois. Era um rapaz novo, de uns 25 anos, com uma caixa de ferramentas maior do que ele parecia conseguir carregar com facilidade. Abriu o capô, ficou 2 minutos olhando, virou para mim. Alternador, disse. Tenho um no carro. Troca rápida. 40 minutos. Às 2 da tarde, o motor do caminhão pegou no primeiro toque, com aquele ronco grave e completo, que é o som mais bonito que existe para quem passou horas sem ele. Paguei o mecânico em dinheiro. Agradeci o Laércio com um aperto de mão que ele completou com uma palmada no ombro e fui buscar Conceição e Danilo na frente da borracharia, onde eles esperavam com a viatura da PM parada do lado. O policial do bigode grosso se aproximou quando me viu. Vou até o limite do município com vocês, disse. Boi PRF assume em Uruaçu. Obrigado, disse, e quis dizer mais do que a palavra costuma significar. Ele fez aquele gesto de não precisa com a cabeça. Depois, isso que você fez por eles, disse baixo, só para mim. Tem gente que passa a vida inteira sem fazer metade disso. Não soube o que responder, então não respondi nada, que às vezes é a resposta mais honesta. Subimos na cabine. Conceição na janela, Danilo no meio, eu no volante, a viatura da PM na nossa frente. O sol da tarde de Goiás caindo em cima da cidade de Porangatu, que seguia sua vida sem saber de nada. As fachadas coloridas, a praça vazia no calor, o mercado com a porta aberta. Liguei o caminhão. Olhei para o retrovisor. A rua de trás estava limpa. Nenhuma caminhonete, nenhum Gol branco. Só asfalto molhado secando ao sol. Pronto, disse. Danilo me olhou. Palmas agora? Palmas agora. Coloquei o caminhão em movimento. E foi nesse momento, com a viatura na frente, o sol na cara e aqueles 2 do meu lado, que alguma coisa se assentou dentro de mim. Não de forma dramática, não com música e revelação. Só assentou. Como quando você carrega um peso por tempo demais e finalmente coloca no chão e percebe que suas costas estavam curvadas, sem que você tivesse notado. Saímos de Porangatu pela mesma BR-153 que eu conhecia de cor, mas parecia outra estrada. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava indo embora de nada. Estava levando alguém para algum lugar. E a diferença entre esses 2 tipos de viagem é maior do que qualquer mapa consegue mostrar.
A BR-153 de Porangatu para norte muda de cara aos poucos. Goiás vai cedendo espaço para o Tocantins de um jeito que não tem placa avisando. Você percebe pela cor da terra que vai ficando mais vermelha, pelo cerrado que vai ficando mais alto e mais denso, pelas cidades que vão espaçando mais entre si, como se o interior fosse se abrindo, se espreguiçando. O céu, depois da chuva de outubro, tem uma qualidade específica de luz. Mais limpo, mais alto, azul de um jeito que parece recém-inventado. A viatura da PM nos acompanhou até o limite do município de Porangatu. Parou no acostamento, o policial do bigode desceu, me fez um sinal com a cabeça pelo espelho retrovisor. Eu buzinaí uma vez. O som longo e grave do caminhão que ecoou pelo cerrado, e seguimos. Em Uruaçu, a PRF estava esperando como prometido, uma viatura branca e verde que entrou na frente da gente e foi até o limite da jurisdição dela, onde outra assumiu. Não foi assim em todo o trecho. Teve partes onde estávamos sozinhos na estrada, só o caminhão e o asfalto, e o cerrado dos dois lados. Mas eu já não olhava para o retrovisor com o mesmo estômago de antes. Olhava, mas era diferente. Conceição dormiu durante um bom trecho depois de Uruaçu. Dormiu de verdade, com a cabeça encostada no vidro e a respiração funda e lenta de quem finalmente deu licença para o corpo descansar. Os pulsos enfaixados, apoiados no colo, os dedos ligeiramente abertos, o rosto com aquela paz específica de quem está inconsciente de tudo que tentou destruí-la. Danilo ficou acordado. Ficamos um bom tempo em silêncio, o tipo de silêncio que não pesa porque é compartilhado por escolha. Ele olhava pela janela com aquela atenção contemplativa que era a postura dele no mundo. Recebia tudo sem comentar, processava por dentro, devolvia quando tinha algo que prestasse devolver. Depois de uns 40 minutos, sem tirar os olhos da janela, ele disse: "O senhor vai sentir falta da gente." Não era pergunta, era constatação do jeito dele. Fiquei um momento sem responder. "Vou", disse. "A gente também vai sentir falta do senhor." Outro silêncio. "Mas a gente pode se falar", disse ele. "O senhor tem celular. A gente vai ter celular." "Vai ter", concordei. "Então não precisa ser saudade, pode ser só distância." Olhei para ele de relance. Aquele perfil sério de 11 anos contra o cerrado que passava lá fora. Pensei em tudo que esse menino tinha dentro. A noite inteira do lado da mãe contando história para ela não dormir. Às 4 horas, implorando por ajuda na beira da estrada, o suco de caixinha recebido como se fosse a primeira vez que alguém tinha pensado nele. Pensei que o mundo devia alguma coisa a esse menino e que provavelmente não ia pagar, porque o mundo não costuma pagar essas dívidas. Mas às vezes aparece alguém que tenta fazer a parte dele. Danilo disse: Quando você crescer e for o que quiser ser." Pausei. "O que você quer ser?" Ele pensou de verdade. Não aquela resposta rápida de criança que repete o que ouviu dos adultos. Pensou com a testa franzida e os olhos no horizonte. "Quero ser alguém que para", disse no final. Não entendi imediatamente. "Para como?" "Que para quando vê alguém precisando." Me olhou de lado. "Como o senhor fez." Aquilo ficou dentro de mim num lugar que não sei nomear. Não disse nada por um tempo. A estrada seguia. O cerrado seguia. O sol foi descendo pela tarde com aquela lentidão dourada que outubro tem às vezes. Então peguei o celular do suporte. Abri o contato da Rebeca. Fiquei olhando para o nome por um momento. O mesmo de sempre, o ritual de 2 anos. Mas dessa vez não fechei. Dessa vez escrevi: "Rebeca, sou seu pai. Sei que faz tempo. Sei que não tenho desculpa boa. Mas estava pensando em você hoje e queria falar isso. Sinto sua falta todo dia. Se um dia você quiser conversar, eu estou aqui. Não vou sumir mais." Deixei o dedo em cima do botão de enviar por uns 10 segundos. Enviei. Coloquei o celular de volta no suporte.
Olhei para frente. A estrada estava longa e lisa e o sol estava na posição certa para não encandir. Danilo olhou para o celular, olhou para mim, não perguntou nada, mas fez um aceno mínimo com a cabeça. Do tipo que os homens fazem entre si quando aprovam uma coisa sem precisar dizer que aprovam. Conceição acordou quando estávamos entrando no Tocantins. Acordou devagar, olhou pela janela, reconheceu a paisagem de algum jeito que eu não entendi bem. Já passamos de Porangatu faz tempo, disse. Faz tempo, confirmei. Ela ajeitou o cabelo, olhou para os pulsos enfaixados, olhou para frente. Minha irmã sabe que a gente vem? Você não falou com ela desde de manhã? Falei, mas não dei hora certa. Liga para ela. Ela pegou o celular e ligou. Dessa vez, a conversa foi diferente da primeira. Menos urgência, mais aquele constrangimento específico de duas irmãs que brigaram por coisa séria e agora estão tentando lembrar como era antes da briga. Eu ouvia pelos fragmentos que chegavam. A irmã perguntando se ela estava bem, Conceição dizendo que estava, a irmã dizendo que tinha feito canja, Conceição ficando em silêncio por um segundo, do tipo de silêncio que acontece quando uma coisa pequena e doméstica como uma canja representa uma coisa grande e intraduzível como o perdão. Desligou. Ela fez canja, disse. Ouvi. Ela sempre fazia canja quando alguma coisa estava difícil, desde que a gente era menina. Pausa. Não sei se ela fez porque sabe que eu estava num momento difícil ou porque ela também estava. Talvez os dois, disse. Ela me olhou. Talvez os dois, concordou. Palmas apareceu no horizonte um pouco antes das 6 da tarde. Primeiro as antenas, depois os prédios mais altos do centro. Depois, a cidade tomando forma contra o céu alaranjado do fim de tarde, com o Lago de Palmas lá atrás, refletindo aquela luz de um jeito que parecia exagero de pintura. É uma cidade nova, Palmas. A mais nova capital do Brasil, construída do zero no Cerrado Tocantinense, com aquele planejamento de cidade que nunca parece completamente natural, mas que foi crescendo e ganhando vida própria com o tempo. Conceição ficou olhando pela janela com uma expressão que eu não consegui classificar. Não era alegria exatamente, era algo mais complexo, o rosto de quem chega em lugar nenhum conhecido e tem que inventar um começo. Danilo colou o nariz no vidro. É grande, disse. É, confirmei. Maior que São Miguel do Araguaia? Muito maior. Ele processou isso com seriedade, como se tamanho de cidade fosse dado relevante para algum plano que estava formulando por dentro. O endereço da irmã ficava num bairro residencial do setor sul. Rua tranquila, casas de classe média com jardim na frente, uma paineira grande na calçada que estava começando a soltar aquele algodão branco que vai tomando conta das calçadas de Palmas em outubro. Eu parei o caminhão na esquina porque não tinha como entrar na rua estreita com aquele tamanho. Desliguei o motor. Ficamos os três sentados por um momento, ninguém com pressa de sair. O motor ia esfriando com aquele barulho de metal se contraindo, tic-tac irregular que todo caminhoneiro conhece. Mundão, disse Conceição. Me virei para ela. Ela me olhou daquele jeito que tinha, direto, sem protocolo, sem a mediação que a maioria das pessoas coloca entre o que sente e o que mostra. Você salvou a nossa vida, disse. Eu só parei o caminhão. Não. Ela balançou a cabeça levemente. Você podia ter ido embora. Você mesmo disse que quase foi. O que te fez ficar mudou tudo. Não minimiza isso. Não soube o que responder. Então, não respondi. E eu preciso que você saiba, continuou ela, que eu sei o tamanho do que você fez. Não só parar, ficar, aguentar, não abandonar quando ficou perigoso. Fez uma pausa. Muita gente abandona quando fica perigoso. Pensei na Marlene, na nota no fogão, em como eu não tinha abandonado ela. Ela tinha ido embora, que era diferente. Mas pensei em como eu tinha abandonado a Rebeca de outras formas, silenciosas, que não aparecem em nota nenhuma, mas que uma filha sente do mesmo jeito.
Pensei que talvez hoje eu tivesse feito uma coisa certa. Não para compensar, não funciona assim. Mas uma coisa certa por ela mesma, pelo valor que tem por si só. Vai ficar bem, disse para Conceição. E disse porque acreditava, não por educação. Vai, ela disse. E também acreditava. Danilo abriu a porta do caminhão e desceu com aquela agilidade de criança, os pés tocando o asfalto de Palmas pela primeira vez. Ficou parado na calçada olhando a rua, a paineira, as casas, como quem está inventariando o novo mundo. Conceição desceu mais devagar, ficou do lado de fora e me olhou pela janela aberta. Você vai passar por Palmas de novo? Perguntou. Sempre passo. A BR-153 não tem outro caminho. Então para aqui quando passar. Não era convite tímido, era declaração. A Dorinha vai querer te conhecer e eu vou querer saber como você está. Vou parar, disse. E era verdade. Das poucas coisas que eu tinha dito nas últimas 36 horas com absoluta certeza, essa era uma delas. Ela estendeu a mão pela janela. Eu peguei. Apertamos, não o tipo protocolar de aperto de mão, mas o tipo que segura um segundo mais do que precisa, porque o segundo a mais é o que tem significado. Soltou, virou, caminhou até Danilo. O menino me olhou por cima do ombro antes de virar. Levantou a mão numa despedida que era ao mesmo tempo simples e enorme. Eu levantei a minha de volta. Os dois foram pela calçada em direção ao número que a irmã tinha mandado por mensagem. A paineira ia soltando o algodão branco que pousava devagar no ar parado da tarde. Conceição andava com aquela postura que era dela, ereta, presente, os pulsos enfaixados ao lado do corpo sem esconder. Danilo andava do lado dela com aquele passo compacto e sério, que era o passo dele no mundo. Na metade do caminho, sem parar de andar, Danilo virou o rosto para o lado e falou algo para a mãe. Eu não ouvi o que foi. Mas ela soltou um riso, não o sorriso mínimo de antes, um riso de verdade, breve mas inteiro, e passou a mão na cabeça dele enquanto andavam. Foi a última coisa que vi antes de ligar o caminhão de volta. Saí da rua estreita em marcha ré com o cuidado de sempre. Peguei a avenida, depois a Marginal, depois a BR-153, que ali em Palmas é larga e bem sinalizada e parece outra estrada. O celular vibrou no suporte. Olhei. Era da Rebeca. Uma mensagem, pequena. 3 palavras que eu li 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, com o caminhão parado no acostamento, porque não estava em condição de dirigir enquanto lia. Eu sei, pai. 3 palavras. Que podiam significar: eu sei que você sumiu, eu sei que você errou, eu sei que está difícil, eu sei que estou com saudade também, eu sei que talvez ainda dê tempo. Fiquei parado no acostamento da BR-153 em Palmas, com o motor funcionando e as mãos no volante e essas 3 palavras na tela por um tempo que não sei quanto foi. Depois, coloquei o caminhão em movimento. A estrada seguia para norte. O céu de outubro estava roxo e laranja no horizonte, onde o sol estava descendo. Aquelas cores que o cerrado faz no fim do dia que parecem inventadas, mas são reais, são mais reais do que qualquer coisa que eu poderia ter inventado. Eu tinha uma carga para entregar em Porto Nacional, mas pela primeira vez em muitos anos, a entrega não era a única razão de estar na estrada. Havia uma menina de 16 anos, do outro lado de um celular, que tinha respondido em 3 palavras tudo o que eu precisava ouvir. Havia uma mulher com pulsos enfaixados e um filho de 11 anos chegando na porta de uma irmã que tinha feito canja. Havia um policial de bigode grosso em Porangatu que tinha anotado placas e mandado viatura sem precisar de muito mais do que a palavra de um caminhoneiro encharcado de chuva. Havia um borracheiro chamado Laércio que tinha aberto uma porta dos fundos sem fazer pergunta. Havia o Danilo, que queria crescer para ser alguém que para. E havia eu, Raimundo, o mundão,
53 anos, cabelo mais sal do que pimenta, a cicatriz no queixo, 30 anos de estrada nas costas, que tinha passado a vida inteira indo embora e que naquele fim de tarde na BR-153, com o cerrado abrindo das duas partes e a noite chegando devagar pelo horizonte, finalmente entendeu a diferença entre ir embora e partir. Ir embora é fugir de alguma coisa. Partir é ir em direção a alguma coisa. Por 30 anos eu tinha confundido as duas. A buzina do caminhão soou uma vez no ar do cerrado quando ultrapassei um trecho de obras. Longa, grave, o tipo de som que viaja longe e vai morrendo devagar no silêncio da estrada até virar parte do silêncio. A noite foi chegando. E eu fui com ela, mas de outro jeito. De um jeito que eu ainda estava aprendendo o nome.